Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, cá estamos mais uma vez. Conta-me coisas. Na verdade, o nosso programa está sendo assim. Contem-me coisas, eu conto-lhes coisas e por aí vai, não é? Pronto, e cá estamos mais uma vez. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao programa, a minha casa, a Rádio Transforma. Muito bem. Eu sou, para quem não me conhece ainda, Andy Wagner. Eu sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Isso está construído sob o alicerce da psicanálise. Eu sou psicanalista. Também sou filósofo. Para não ter aquele peso, né, dos grandes filósofos nas costas, eu brinco só, seriamente, mas brinco somente de ser filósofo, porque a filosofia é um estilo de vida maravilhoso. E adotei este estilo de vida para mim. Então é isso. Pronto. O que nós temos hoje? Bem, o título do programa é... Como é que é mesmo? Esquerda. De perseguidora a promotora dos direitos LGBTI+. Vamos tratar deste assunto. Por que, primeiramente, este assunto veio à baila? Fazem-me sempre esta pergunta. E já foram 2 vezes que a abordagem foi assim mais contundente. Destas 2, uma foi de uma pessoa que é uma pessoa que eu conheço, e é uma pessoa muito próxima. Agora estamos mais distanciados, mas foi uma pessoa muito próxima, e continua sendo um grande, grande amigo. E é uma pessoa de mente brilhante, e me fez a seguinte pergunta. E me fez de forma, eu diria assim, né, não só contundente, mas assim, desafiadora. Desafiadora. Escuta aqui. Por que os gays, vamos ampliar para... Por que os LGBTs, LGBTIs, são de esquerda, pá? Por que maioritariamente as pessoas LGBTI são de esquerda? Se, historicamente, a esquerda sempre foi persecutória, sempre perseguiu os gays, as pessoas LGBT. É um argumento forte. É um argumento forte. Então, eu vou responder a essa pergunta, não é? Por que predominantemente os gays são de esquerda? E é real. O próprio título do programa já meio que responde. Esquerda de perseguidora. Então, sim, é verdade. Ele não está dizendo nenhuma mentira, mas de perseguidora a promotora e protetora dos direitos LGBTI. Mas aí vem aquela questão, tá, mas assim, simplesmente do nada, mudaram, né, viraram casaca? Como é que é essa história? Bem, não era algo para que alguém muito culto não soubesse, como é o caso.
do meu amigo. Até para fazer a pergunta, não é? Poderia ter se informado, não é? Mas não foi assim e fez a pergunta. E a pergunta foi feita, e não só por ele, mas por outras pessoas que me fizeram, não foi só feita, Andy, explica-me. Ora, se já foi assim, agora é assim, tu sabes como é que se deu esse fenômeno? Ah, essa é uma coisa. Ora, outra coisa é quando fazem a pergunta desta forma, não é? Por que vocês são de esquerda e se a esquerda sempre os perseguiu? E agora, qual é a moda agora da esquerda querer dizer que é defensora dos gays se sempre os perseguiu, não é? Pronto, aí já tem uma outra coisa envolvida aí, não é? Primeiro, em duas esferas, no mínimo, desconhecimento histórico de como esse processo se deu e não precisa a segunda, basta a primeira, desconhecimento. Desconhecimento que gera, né, preconceito, né? Conceito, conhecimento, antes de conhecer, pré-conceito, aquilo que eu faço sem conhecer, sem saber, não é? Preconceito. Então vamos lá, vamos tratar deste assunto. Por que que a esquerda, de repente, décadas e décadas e décadas, quase um século de perseguição, é agora uma grande protetora, uma grande promotora e defensora e realizadora? Bem, vamos começar. Deixe-me ver como. Primeiramente, não é bem assim. Aqui só os portugueses vão se lembrar disso, não é? Há algum tempo, quando começou a perseguição de gays na Chechênia, aqui em Portugal houve uma sessão da Assembleia da República e foi feito um voto de condenação, né, aprovado na Assembleia da República. Todos os partidos de esquerda, obviamente, que aliás foram os que levantaram essa questão, obviamente que votaram. Sim, né, todos em unanimidade, os partidos de esquerda, mais inclusive os partidos de centro, e adivinha quem se absteve? O PCP, Partido Comunista Português. Então, aqui já está parte da resposta. Existem duas, hoje, muito claras, duas esquerdas. Uma esquerda que se poderia dizer nova, uma nova esquerda. Outra coisa que eu quero dizer aqui. Não estou interessado em opiniões a respeito do que acham da esquerda ou deixam de achar, da nova, da velha, da mofa, do que quer que seja. Eu não me interesso por isso. Estou aqui tratando de episódios, fenômenos, questões históricas, nuas, cruas e ponto final. Claro que eu também manifesto, vez ou outra, opiniões. Não é a questão agora. Pronto. Então, há duas esquerdas. Há duas esquerdas. Há uma esquerda que se diz pejorativamente viúvas da União Soviética e há uma outra esquerda nova, uma esquerda nova. Isso já responde bem. Já responde, já dá para entender mais ou menos. Ah, pronto. Mas vamos lá. Aconteceu assim. Quando houve a Revolução Russa, né, a primeira de todas, a Revolução Comunista, a Revolução Socialista, enfim, a Revolução Russa, que, aliás, se supôs durante o século XIX, sobretudo a segunda metade do século XIX,
tinha quase certeza, não é? Historicamente falando, que essa revolução aconteceria na Inglaterra. Mas não aconteceu. Foi acontecer na Rússia, aí teve as questões relacionadas à Primeira Guerra Mundial, uma série de fatores que fez com que a Rússia fosse o palco desta revolução, né? A revolução do marxismo-leninismo, e aqui eu só quero fazer um parênteses. Marxismo-leninismo não é marxismo, ok? Essa questão, inclusive, é tão complicada que, no âmbito da filosofia, passou-se a utilizar o termo marxiano para aqueles que admiram a obra de Karl Marx, né? Que a conhecem muito bem e que a admiram e que têm na obra de Karl Marx um grande legado. Porque a palavra marxista, né, tomou uma conotação que não sei se lá tem muito a ver com a obra do Marx em si. Eu estou falando isso para quem leu, não é? Quem não leu está viajando na maionese. Não que deva ler, ninguém é obrigado a ler, né? Mas, claro, para entender, né, o que é o marxismo como conotação política, não é? Essa questão, né, quando se fala marxista, e outra coisa, o filósofo, a questão da admiração pela obra do autor, que é uma obra magnífica. E outra coisa é o marxismo-leninismo, né? Então, Lenin, né, que toma a obra, né, ela se apropria da obra do Marx, a desconstrói, reconstrói e eis o marxismo-leninismo, onde grande parte da obra do Marx foi invertida, né? O fim foi posto no começo, começo no fim, foi virada de pé na cabeça, foi pronto, e saiu, aqui sim, na minha opinião, aquela coisa, aquele zumbi, aquele engendro, o marxismo-leninismo, né? Que é um engendro, uma perversão, né, da obra de Marx. Pronto, dei a minha opinião. Mas vamos lá, estamos nas questões LGBT. Eu divago às vezes um pouco. E gosto de fazer isso, né? Gosto de divagar. Ainda mais aqui no meu programa. Então, o que acontece? A revolução se dá na Rússia. Primeiro ponto. E ficou, então, aquela questão de esquerda e direita, considerando que esquerda e direita é uma coisa que nasce na Revolução Francesa, que nada tinha a ver com o que é esquerda ou com o que se tornou esquerda-direita depois, mas pronto, esquerda-direita. Então, esquerda são os comunistas, né? Direita, por lá de cá, as oposições político-econômicas, né? Bem, e aí vamos ter a Rússia, com a Revolução Bolchevique. Bolchevique era um partido, os bolchevique. Bolchevique vem de Bolshoi, tanto que o teatro Bolshoi, não é? Bolshoi quer dizer grande. Bolchevique, em russo se diz bolchevique, eram os da maioria, né? E os menchevique, menche, em russo quer dizer menos, pequeno, menor, eram os menores, era a minoria, menchevique. Então, a revolução foi bolchevique, como diz aqui no Ocidente, dizem bolchevique. Então, a Revolução Bolchevique, a Revolução de Outubro, a Revolução Marxista-Leninista, essa coisa toda, acontece e, ora, tudo que eram valores ocidentais usavam o mesmo termo que hoje, né, se usa quando se trata de Islão, né, fala-se de valores ocidentais, valores do Ocidente. Mas aqui também se falava em questões ocidentais. Aqui muito mais se referindo
a questão da Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental. Então, todas as coisas, todas, sem exceção, todos os hábitos ocidentais, e não só os ocidentais, mas os hábitos burgueses, entendidos e vistos como hábitos burgueses, foram vigorosamente eliminados, perseguidos, certo? A tal ponto chegou isso que os pronomes de tratamento da língua russa foram... Eu falo isso com um certo domínio de causa, porque morei na Rússia 8 anos, de 1986 a 1994. Ou seja, eu entrei na União Soviética e saí na Rússia. Entrei em Leningrado e saí de São Petersburgo, né? Vi a queda do muro de Berlim, vi os golpes de Estado, estive lá, o fim da União Soviética, dissolução da União Soviética, Gorbachev, Yeltsin, toda essa questão. Pronto. Então, os pronomes de tratamento como senhor, senhora, damas e cavalheiros, todos eles foram retirados da língua e proibidos de serem ditos, falados, porque eram hábitos burgueses, ok? Por isso se usava somente o termo tavarish, que quer dizer, pode ser colega, companheiro, né? Camaradas, como foi traduzido aqui no Ocidente, então os camaradas, né? Tavares é isso, né? É um termo, não é, que passou a ser generalizado para todas as pessoas. Todos eram camaradas, ou seja, Tavares. Não se usava, aliás, em Cuba se usou o termo em espanhol companheiro, né? Companheiro, a tradução do Tavares. E, obviamente, todos os hábitos, todos devem saber isso, né? A questão de tudo que e até hoje se ouve isso, né, nos regimes, temos ainda muitas coisas nesta linha relacionadas à China, Coreia do Norte e ainda até Cuba também, com toda a admiração que tenho por Cuba. E vamos falar um pouquinho de Cuba também depois. Então, o que acontece? Tudo foi perseguido, eliminado, né? Exterminado. E, ora, entendia-se... Aliás, é tão irônico isso, meu Deus do céu, é tão irônico isso. Entendia-se como um valor burguês, sobretudo porque na França, na virada do século XIX para o século XX, a homossexualidade era algo muito, por incrível que pareça, muito, muito, muito popular na intelectualidade francesa e na burguesia francesa mesmo, não é? A homossexualidade era muito, muito comum e era para os padrões da época até muito, muito bem aceitas, não é? Isso era visto como o cúmulo da decadência, aquelas frasezinhas feitas, ridículas, a decadência da sociedade ocidental, da sociedade burguesa ocidental, enfim, aquela coisa toda, considerando que eu tenho o verdadeiro ao pequeno burguês, né? Pequeno burguês é aquela consumação na ignorância, mas pronto. Então, daí vem a razão por que a homossexualidade, basicamente homossexualidade, porque não se falava, não se sabia de transgeneridade, vivia-se um mundo de ignorância total. A intersexualidade, então, era cirurgia para, né? Eram as pessoas hermafroditas, como dizia-se na época. Então,
a homossexualidade caiu na desgraça de todos os sistemas políticos, econômicos de esquerda, e que também dói imensamente que todos eles se configuraram como sistemas totalitários, todos eles. Não é? Eu tento entender, quer dizer, entendo, né? Mas numa força de expressão eu tento entender por que precisaria obrigatoriamente ser totalitário, considerando que, obviamente, era uma situação. Como é cabível e possível aquelas explicações descabidas e ridículas para justificar o totalitarismo, não é? Não que se eu, não é? Eu tenho que às vezes me impor para poder ser o que sou, porque vivo numa sociedade que ainda me oprime se eu permitir que o façam, não é? Então é óbvio, mas pronto, não interessa. Olha, viajei na maionese. Então, pronto, aí está a resposta. Este era entendido e considerado como um valor burguês, e inclusive dos mais corrosivos e desprezíveis. E foi muito engraçado, porque, então, olha, a União Soviética, sim, então, a consolidada União Soviética sai, né, abandona o cristianismo, olha que ironia, gente, abandona o cristianismo, vai para o ateísmo, que, como o cristianismo, que tanto repugnavam, persegue igualmente os LGBT, não é? Ou seja, olha o grau de demência, de delírio desses líderes, desses fenômenos. Então, reprovam e cospem nos valores burgueses. A homossexualidade é um valor burguês, portanto, era expurgada. Mas, por outro lado, adotam um comportamento profundamente cristão, né? Como hoje. Aliás, eu vou chegar ali a essa história do como as coisas estão hoje nesses países que deixaram a cortina de ferro. Agora estamos com os problemas da Hungria, da Polônia, não é? Aqui na Europa, sem contar a Rússia mesmo, né? Ai, meu Deus do céu, né? Que coisa séria. Então, mas é isso, gente. Eles passaram, então, essas décadas todas perseguindo os gays. E por ironia do destino, até a dissolução, né, da cortina de ferro, essa coisa toda. Os avanços, olha que ironia histórica, os avanços no âmbito das conquistas LGBT, foi justamente na Europa Ocidental até então. E continua sendo, porque não é na Europa Oriental, aí a Polônia e a Hungria que não me deixa mentir, não é? Que as coisas estão indo bem nesse aspecto, né? E também o movimento todo, não é? Tudo eclodiu nos Estados Unidos. Lá é que tudo começou, não é? E claro que se tentou lá, né, deter essa coisa toda, mas pronto, não é, não, independentemente de qualquer coisa, não sofreu mesmo a repressão que sofreria se esse movimento não teria nem por onde. Eu fico tentando imaginar, eu que morei na Rússia, não é? Gente, como é que naqueles anos 70, 80, ou quando aconteceu nos Estados Unidos, Stonewall,
estamos no mês do orgulho, inclusive, eu fico imaginando isso acontecer na Rússia. Isso não teria como, não teria por onde uma coisa dessas acontecer, não teria por onde, isso seria assim, esmagado como uma formiga, não teria por onde começar esse negócio, né? Pronto. Porque, queira ou não, das sociedades ocidentais, não é? Era mal visto, olha toda a perseguição que aqui também se tinha, né? E tal, se matava os gays, enfim. Mas, queira ou não, havia. Está ali, Nova York, esses guetos, não é? Esses guetos, onde ali as pessoas se reuniam, havia isso, havia toda uma rede escondida, não é? Que depois, pumba, né? Estourou, eclodiu. Mas na Cortina de Ferro, eu posso, não, agora não cabe, mas seria interessante contar casos, né, de como eram as questões com as pessoas homossexuais, com os bailarinos, por exemplo. Todos os bailarinos russos eram obrigados a se casarem com bailarinas. Como é que funcionava aquilo, não é? Porque não se podia supor que um bailarino pudesse ser gay, não é? Então tinha que ser casado, e normalmente se casava com uma outra bailarina. E tinha que manter toda uma aparência. Às vezes, quando eu leio, quando li Dante e depois conheci essa realidade de milhões de pessoas, eu disse assim, olha, Dante, quando descreve os níveis do inferno, né? Só olha, se ele tivesse visto isso aqui seria ainda muito mais terrível. Bem, é muito interessante isso. Tá aí a primeira questão que eu gostaria de falar, da onde vem a questão da perseguição. A perseguição se deu aí. Com o fim, né, da Cortina de Ferro, com o fim pronto, queda da União Soviética, dissolução da União Soviética, enfim, essa coisa toda, ora, fica uma esquerda mofa, uma esquerda, sim, moribunda, cadavérica, tipo PCP, não é? No Brasil também. E que são, eu digo, ironicamente, talvez até com um pouco de desrespeito, não sei, são as viúvas da União Soviética, né? As viúvas da União Soviética. E que mostram esse saudosismo por aquela esquerda em situações como esta, não é? Quando teve essa assembleia, isso não foi uma vez, são várias, não é? São várias. Até hoje, eu cortei o assunto da questão da Chechênia, né? O PCP aqui nos pronunciou, não é? E até hoje, né, o PCP, por exemplo, e eu digo aqui o PCP produz, mas isso é generalizado, isso é um comportamento generalizado dessa esquerda viúva, né, da União Soviética, são bastante reticentes. Eles só estão ali caladinhos, quietinhos, eles não se manifestam assim, com aquela veemência contrária, porque já não dá, né? Já não dá, né? Mas são ainda os mesmos, né? São os mesmos, são aquilo que sobrou, aquilo, né? Carcomido ali, aquela esquerda. Surge, então, uma nova esquerda. Surge uma nova esquerda, né? Aqui em Portugal, bloco de esquerda, não é? Vai se configurar o bloco de esquerda, que, aliás, vem ser o autor da primeira marcha LGBT em Portugal, por iniciativa, né, deles. Vai haver noutros países, no Brasil, por exemplo, e aqui tem uma coisa interessante no Brasil, que eu quero colocar isso. Então, antes de ir para lá para o Brasil, fazer algumas outras considerações, essa é a resposta.
essa é a resposta. Esquerda de perseguidora para protetora? Não. A esquerda perseguidora que quase se dissolveu, eu estou dizendo quase, olha lá que se quase nem se dissolveu, porque ela se transformou em outra coisa, que nós já vamos ver. Mas essa, como aqui em Portugal, Brasil, ela continua aí. Essa é outra, é uma esquerda, é aquela. Existe uma outra esquerda nova. Eu não quero entrar aqui em mérito nenhum. Não venham com essa coisa. Não quero entrar aqui em mérito nenhum. Existe uma esquerda nova, ponto final. Existe uma esquerda nova que, então, sim, não é, traz consigo os valores marxistas, obviamente, traz consigo toda essa questão, não é, que não é aqui o assunto, né, da proposta social dessa esquerda. Não é disso que estamos tratando, mas traz toda essa proposta, mas não tem conexão com esta outra esquerda, a chamada esquerda viúva da União Soviética. Ok? Pronto? Tá claro isso? Assim é. Ok. Uma coisa interessante é observar o PT lá. Então, agora, os portugueses também sabem do que se trata. O PT, conhecem a história do PT. O PT começou toda a sua história, e eu digo isso com muita tristeza, o PT, diferentemente de outros partidos de esquerda, inclusive comparando com o bloco de esquerda em Portugal, por exemplo, né, sem contar outros partidos que vieram depois, né, como o PAN, assim. Mas, no caso, o bloco de esquerda, que é muito antigo já, muito antigo, né, dentro dessa nova fase, já é desde sempre essa coisa nova, mais nova. Claro que, se nós formos observar, também lá tem coisas velhas. Mas não, pronto. Senão a gente não acaba essa história. Mas, por exemplo, nós vamos olhar o PT e vamos ver que o PT nunca foi um partido grande. O PT foi aquele partido que, num determinado momento, nem sabia dessa história. Coisa LGBT nem era coisa de PT. Isso, historicamente, foi assim. Depois, já na era Lula, não é? Na era Lula, a questão LGBT para o PT era aquela questão assim, nada de muito significativo. Não atrapalhava, mas também não ajudava muita coisa. E vamos ser sinceros, vamos ser, não é? Independentemente de ter votado no Lula ou em quem quer lá que tenha votado, né? Temos que o PT nunca foi assim aquela expressão, né, para as questões LGBT. Depois veio um período frustrante, que foi o período, supostamente, né, por pressões, etc. Então, houve até aquele episódio, que eu nem quero entrar no assunto, do kit gay, não é? Os portugueses não sabem, ou se sabem, kit gay foi uma tentativa de se ter um manual acadêmico para a rede pública de escolas sobre questões relacionadas à sexualidade humana, onde se abordava questões de orientação sexual e identidade de gênero, que foi as bancadas, né, conservadoras do parlamento, inclusive o próprio Bolsonaro foi um que não era de esquerda, mas ali de extrema direita, porque aqui tem outro fenômeno agora, a extrema direita, não é? Os de extrema direita, então, naquelas pressões todas, apelidaram de kit gay, e foi uma coisa patética, um circo dos horrores o que fizeram.
E o governo do PT, do meu ponto de vista, não teve o posicionamento mais adequado, independentemente das pressões que sofreu, porque a questão não é quando se trata de direitos humanos não é questão política, né? Como agora, por exemplo, está aqui a polêmica em Portugal, porque Portugal não teria assinado a carta, que não é isso que nós vamos falar agora, a tal carta dos 13 ou dos 16, não é? E está causando uma certa polêmica isso, e é muito bom que cause, e tem que causar, né? Porque quando se trata de direito humano, né, não há neutralidade. Ah, temos que manter a neutralidade. Não existe neutralidade quando pessoas estão sendo mortas, né? Que neutralidade é essa? Que é isso, né? Pronto. Mas, enfim, então ali foi essa questão, e o PT foi um partido que passou, que surge, né, num período, né, e vive essa transição, tem que se reformular todo para seguir, não é, num novo contexto histórico, porque o PT vem da década de 70, né, por aí, não é? Então, ele vem lá de uma situação mundial e, de repente, aquilo tudo muda e ele tem que se reconstruir para uma nova situação mundial. Não é o caso de muitos outros, né? Como aqui em Portugal mesmo, né? Pronto. Então, a resposta é, entre divagações minhas, esta. A esquerda hoje, sim, verdadeiramente é a grande defensora mesmo, não é, da questão LGBT, maioritariamente, não que agora, por exemplo, já não existem outras situações, como inclusive agora nós temos conservadores na Inglaterra, entretanto as questões LGBT lá estão avançando, não é, já deixou de ser ali mais ou menos essa questão esquerda-direita, e a questão LGBT já assumiu em muitos países uma outra, não que não possa regredir, mas já está num outro patamar que já independe um pouco se está no poder os sociais-democratas ou os conservadores, trabalhistas, ou sei lá o quê, né, como é o caso da Inglaterra. Pronto. Mas, na maioria dos países, continua sendo uma bandeira, sim, da esquerda. E é isso que nós temos que entender. É uma outra esquerda, né? É uma outra esquerda. Existem, sim, ligações com a antiga? Sim, existem, mas, essencialmente, é uma outra esquerda. Então, aquela esquerda muito pouco mudou. Então, aqui que está a questão. Muito pouco mudou, né? Esquerda de perseguidora, aquela só está caladinha ali, não é? Não dá mais para perseguir, então está ali, aquela. Então, né? Outra, né? Sim, essa se tornou, se proclamou realmente, assumiu essa postura, porque realmente existe essa diferença grande, né, da abordagem de valores sociais e políticos daquilo que se chama de esquerda, que sim, nada tem a ver, patavinas tem a ver, com aquilo que foi as esquerdas totalitárias e aquelas esquerdas que existiram no período soviético e que continuam existindo hoje, até falar um pouquinho de Cuba, existindo hoje na questão aí, China e tudo mais, onde realmente se percebe essa situação ainda complicada na questão LGBT. Então, assim está. E agora tem uma outra questão, né? Nós podemos ver, inclusive, a dificuldade que é o avanço dos direitos LGBT em Cuba, por exemplo, apesar da filha, não é? A filha de quem mesmo? É a filha do Fidel ou é a filha do irmão do Fidel? Agora já nem me lembro. Que é uma líder ativista lá e tenta fazer as coisas, mas tentaram mudar a Constituição, uma série de coisas, mas ali existe uma coisa, ali na comida, aquela coisa, né, renitente, aquela manteiga azeda, aquela coisa ainda daquela esquerda que bate palma assim para o líder, né, aquela coisa ensaiadinha, aqueles negócios assim, né,
É bem zumbi, né? Para que nanorobô, como foi no programa passado eu falei? Para que nanorobô? Não precisa de nanorobô nenhum. Eu falei no programa passado. Então, estamos lá, temos essa dificuldade, né? Temos essa dificuldade. China, por exemplo. Tal. Agora, tem uma coisa muito engraçada, que é só para encerrar o programa. Para encerrar o programa, realmente muito engraçada, que foi o que aconteceu com os países da cortina de ferro. Ai, gente. Ai, meu Deus. Ai, acho que eu vou perder a sanidade. O que aconteceu com os países da cortina? Olha no que se transformou a Rússia, Polônia, Hungria e até lá também Romênia. Ora, aconteceu exatamente o contrário. Aquela esquerda virou ultradireita. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. O Putin, que era o chefe da KGB do período soviético, hoje é o presidente da Rússia. Ai, meu Deus. Eu tenho que me rir disso, porque, gente, como é possível uma coisa dessas? Porque eles são todos assim, eles são todos menininhos birrentos. Quando eu vejo as birras, as coisas que eles... Assim, gente, tadinhos, né? Eles, pobrezinhos, eles precisam se tratar, pobrezinhos, porque eles são todos assim, todos tadinhos, todos assim, né? Tem uns defeitos, tão defeituosinhos, pobrezinhos, porque eles estão assim, parece que criancinhas, assim, não é? Criancinhas birrentas, assim, com probleminhas, não é, e tal. Porque é impressionante isso, né? Ai, gente, que horror. Então, as briguinhas deles, aqueles circos, né? Olha o que é aquele gordinho lá. Ai, agora, inclusive, tá essa coisa toda com a questão de ele ter emagrecido, o que pode estar acontecendo. E aquele cabelinho, não é? Podia ser o que acontece ali com aquele líder da Coreia do Norte, né? Se a gente for fazer uma análise, né? Pronto, sei lá. Enfim. Como é que chegam ao poder, não é? Impressionante. E nós aqui, à mercê dessas pessoas. Bem, então, a Rússia se transformou agora nisso, né? Lá, extrema-direita na Hungria, extrema-direita na Polônia. Gente, dá para entender isso, né? Claro que dá para entender perfeitamente, né? São coisas muito rudimentares da natureza, não é, humana, que ali se tornam governos, não é? Aqui também. Então, agora, pronto. Continuam perseguindo os gays, olha a Hungria, olha a Polônia, mas agora como extrema-direita, vinculados, mancomunados com a igreja. Mancomunados com a igreja, agora a igreja, né? Oi, a igreja, né? A família tradicional, a coisa, igreja, né? Lá na Hungria, a ortodoxia, na Polônia, o catolicismo. E pronto, agora são de extrema direita, não é? Vinculados aos valores da igreja, não é? E perseguem os LGBT, agora a extrema direita. Então, no que diz respeito a isso, não é? Estamos lixados, porque essa esquerda perseguia porque era valor burguês. A extrema esquerda. A extrema direita persegue porque é pecado, né? É pecado e pronto, olha. Então é isso, meus ouvintes e minhas ouvintes. É isso, essa é a resposta. Por que de perseguidora
esta ou lá se transforma em extrema-direita, porque tem isso, né? Tem que ver. Né? O Putin, o que o Putin era? Era o presidente da KGB no tempo soviético, não é? Esses todos eram todos do Partido Comunista, hoje são todos de ultradireita. Então, vê, vocês conseguem concluir o que eu estou querendo dizer, não é? Então, pronto, está aí, é esquerda ou é direita isso? Afinal de contas, não entendo nem ter esquerda, nem direita, nem nada disso, é um bando de retardados mentais. Então, na verdade, são assim, tinha que ter a esquerda, a direita e os retardados mentais. São as três. Tem os retardados mentais para lá, os retardados mentais para cá, mas tem a esquerda, tem a direita e os retardados mentais, né? Que tanto faz. Então, no que diz respeito a essa questão de perseguição, né? Na verdade, não é nem esquerda nem direita, são os retardados mentais, né? São os retardados mentais mesmo. Pronto, né? É isso. Hoje eu confesso que estou assim, divagando um pouco. E eu faço porque gosto muito de... É como eu gosto, às vezes, de conversar com os amigos, né? Estar assim, conversar, não é? E devagar, mas devagar com esse conteúdo, né? Fazendo análises. Pronto. Hoje eu estou um pouco inconclusivo. Ai, ai. Mas contando essas coisas, realmente, olha, eu não consigo deter o riso. Pronto. Meus ouvintes e minhas ouvintes, eu realmente quisera muito conhecê-los e conhecê-las. Uma forma de fazer é escrevam-me. Digam coisas, façam perguntas, mostrem-se, não é? Não que não o façam, mas mostrem-se mais, não anonimamente, mostrem-se, não é? Pronto. É muito, muito importante a interação. É isso, muito bem. Então, vamos lá. Subscrevam meu canal YouTube, Andy Wagner, canal da rádio, Rádio Transforma, isso no YouTube. Facebook, Andy Wagner ou Andy Wagner Pereira. O primeiro é a página, o segundo é o perfil. Facebook, também Rádio Transforma. Instagram, mesma coisa, Andy Wagner, Rádio Transforma, certo? E o meu e-mail, Pereira, Andy, errei, Pereira, _Andy, @yahoo.com.br. Muito obrigado, um grande beijo a todos, a todas e a todes. Até o próximo. Tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas na Rádio Transforma.